E aí, gente? Nossa aula hoje da semana 3, para os terceiros anos, é sobre antropocentrismo. O texto que você tem lá no seu PET está explicando o que é, está explicando as causas históricas daquilo, inclusive as duas atividades que você tem que fazer são de história, né? Você pode olhar lá embaixo nas letrinhas miúdas que o autor do PET tirou de um site de história, né? História não é filosofia. Se você tiver mais dúvidas sobre as atividades ou sobre o tema do antropocentrismo através da perspectiva histórica, né? Você pode perguntar ao seu professor de história. Ele provavelmente vai te responder rapidamente, né? Mas nós vamos olhar nessa aula, porque é assim que deve ser na aula de filosofia, a partir de uma perspectiva filosófica e não histórica, certo? Vamos lá então. Em filosofia, isso que se chama de antropocentrismo, nós chamamos de subjetivismo, certo? Antropocentrismo é mais um conceito de história, não de filosofia. Em filosofia nós dizemos subjetivismo. Nós já falamos na semana anterior sobre a Idade Média, né? A Idade Medieval. E eu disse para vocês que na Idade Média, Deus ocupava o centro de tudo. O centro da política e o centro da ciência e da razão. Se Deus ocupava o centro, nós chamamos esse período de teocentrista. Por quê? Porque ele estava com base no teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Centro do que se discutia, centro do que se pensava e do que se fazia, certo? Depois que a Idade Média acaba, né, começa-se com o Renascimento a Idade Moderna. Na Idade Moderna existe uma transformação dessa centralidade que antes era de Deus e agora passa a ser do homem, certo? Então agora é o homem que está no centro das coisas. Quem eu sou, como eu posso conhecer, como eu posso lidar melhor com a minha existência, com a minha morte, né? O que eu sou capaz de conhecer no mundo, como é que funciona o meu conhecimento, certo? E o primeiro pensador moderno antropocentrista, digamos assim, é René Descartes, né? Ele vai dizer, penso, logo existo. Ora, quer algo mais centrado no ser humano do que dizer isso? Como é que eu sei que eu existo? Antes era assim, Deus te criou, simples assim. Existe um Deus e ele criou você. Então você existe porque Deus existe, certo? Mas na Idade Moderna não se estava tão satisfeito com essa resposta e eles vão começar assim, vão começar assim, depois muda, né? Eu penso, eu não posso duvidar de que eu estou pensando, então eu tenho que existir. É uma coisa muito mais complicada, não dá para eu explicar agora, mas você tem que entender que isso transforma o ser humano no ponto central de tudo, da política, da razão, dos estudos, das ações, da moral, de tudo, né? O ser humano é o ponto. Por isso é que se chama esse período da Idade Moderna de antropocentrismo, certo? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qual que é o problema de entender o mundo a partir do eu, né? Então, que muitas vezes a gente olha para o mundo através de uma perspectiva nossa, mas a gente nunca consegue entender o mundo nele mesmo. O que isso quer dizer? Tenta entender comigo. Quando você é um subjetivista, ou seja, você acredita que é o meu pensamento que define o mundo, você isola o mundo e reduz o conhecimento do mundo ao jeito que você pensa, certo? Então, por exemplo, se eu estudo e digo que o mundo é daquele jeito, então o mundo de fato é daquele jeito, certo? O exemplo que eu posso te dar, que é um exemplo muito simples, que você vai entender, é o exemplo da medicina. Imagine que nunca se tinha visto ninguém com dor de cabeça. E aí aparece alguém com muitas dores de cabeça
e se reúnem todos os médicos, vários especialistas e neurologistas e tentam fazer vários exames naquela pessoa, né? Cortam a pessoa, injetam a pessoa, colocam droga na pessoa, fazem o que for com ela e descobrem, né, por exemplo, que a dor de cabeça dele é causada por excesso de café. Aí eles vão lá, publicam um artigo na Science e dizem: dores de cabeça são causadas pelo café. Aí você tem uma dor de cabeça, mas nunca bebeu café na vida, chega lá pro médico e fala: médico, estou com dor de cabeça, e fala: excesso de café, né? Vai embora e não beba mais café. Você fala: mas eu nunca bebi café. E aí quando você diz: eu nunca bebi café, os médicos começam assim: ora, então peraí, não é só o café que causa dor de cabeça. E eles começam a procurar outras causas. Por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque quando eles acreditavam que era o café que causava a dor de cabeça, eles acreditavam que eles já tinham entendido tudo sobre a dor de cabeça. Assim com o médico, assim com o advogado, assim com o professor, assim com o filósofo, assim com todos os cientistas. Eles acham que são capazes de compreender o mundo de uma maneira definitiva. Mas é lógico que não. E eu dei o exemplo da medicina justamente para falar os que eu vou falar agora. Nesse coronavírus que a gente está vivendo. É um vírus muito simples, que morre muito fácil, só que ninguém sabe como controlá-lo. Então muitas vezes os cientistas acham que já sabem tudo do mundo e de uma hora para outra o mundo vem e mostra que ele ainda não sabe tanto quanto ele achava que sabia. O que isso quer dizer? Que talvez a idade moderna esteja errada. Que talvez o subjetivismo, né, o antropocentrismo, não seja capaz de compreender o mundo. Talvez, né, e é isso que a filosofia contemporânea tem pensado, a filosofia atual, é que a idade moderna entrou por um caminho meio errado. Eu não sou capaz de conhecer tudo. Eu sou capaz de conhecer aquilo que se apresenta para mim. Mas o mundo, como ele é, sem com que eu olhe para ele, isso eu não sou capaz de saber. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso então. Antropocentrismo em história, em filosofia, nós chamamos de subjetivismo. Então vamos agora falar sobre as nossas atividades. Então, gente, a semana 3 é sobre antropocentrismo. O que acontece? As atividades que eles estão propondo são atividades de história, não são atividades de filosofia. Então, você pode até conferir aqui, ó. Da onde ele tirou isso? Desse lugar aqui, ó, exercícios, mundo, educação, UOL, exercícios de história, né? Sobre a Revolução Científica do século XVII. O que acontece? Você não precisa fazer isso, porque eu não vou cobrar de você, né, uma atividade de história, sendo que eu dou aula de filosofia. Então, o que você vai fazer para mim? Você vai fazer 2 atividades também. Mas essas atividades que eu vou dizer aqui, ó, atividades. Atividade 1, você vai fazer uma pesquisa sobre a diferença principal entre a idade média e a idade moderna, mas preste atenção, hein? Em filosofia, certo? Qual que é a diferença em filosofia entre a idade média e a idade moderna, tá bom? E a segunda questão, você vai pesquisar na internet o que é subjetivismo em filosofia, beleza? Para cada questão você pode, né, usar só um parágrafo mesmo, né? São as 7 linhas, mais ou menos, só para você ter uma ideia, né? Eu não vou cobrar linha de você, mas 7 linhas, mais ou menos, para cada atividade, beleza? Então é isso, até a semana que vem.